O nosso estudo de hoje tem como título O Papa Americano e a sua influência nos eventos finais. Vamos começar com o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, que nos diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, esta mensagem que estamos compartilhando hoje não vem de nós. Nós não a inventamos. Ela vem diretamente da Palavra de Deus. É uma mensagem bíblica, especialmente encontrada em Apocalipse capítulo 13. Trata-se de uma profecia que foi dada por Deus ao apóstolo João. E João escreveu tudo isto, inspirado pelo Espírito Santo, para que soubéssemos exatamente onde estamos na linha do tempo profético. Deus revelou-nos estas coisas para que possamos dar ao mundo o último chamado de advertência. Estamos vendo os eventos finais se cumprirem bem diante dos nossos olhos. E como adventistas que creem no cumprimento histórico das profecias, reconhecemos que tudo aponta para uma verdade solene. Jesus está às portas. Este é o propósito desta mensagem, que cada um de nós possa estar preparado com a ajuda de Deus. Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 e no versículo 33 o seguinte: Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Meus irmãos, Jesus foi o maior historicista que já existiu. Ele sabia perfeitamente que os finais dos tempos não aconteceriam todos de uma vez, mas seriam vistos ao longo da história, etapa por etapa. Por isso, Jesus nos deixou orientações claras para que pudéssemos reconhecer esses sinais quando eles aparecessem. E foi com esse entendimento que ele disse as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 21, e nos versículos 28 o seguinte: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele sabia que chegaríamos a esse tempo. Ele sabia que veríamos guerras, crises, desastres, enganos religiosos, tudo isso cumprindo diante dos nossos olhos. E Ele nos chamou para estarmos atentos e esperançosos, porque esses sinais não são motivo de medo para o povo de Deus, mas sim um lembrete glorioso que a nossa salvação está próxima. Como adventistas que creem no cumprimento histórico das profecias, somos chamados a observar atentamente os acontecimentos ao nosso redor, especialmente os que têm marcado os últimos tempos. Não andamos às cegas. Guiamo-nos pela Palavra de Deus e pelo Espírito de Profecia, que nos dão luz sobre o que está para acontecer. Sabemos que temos uma responsabilidade, que é de anunciar ao mundo as advertências que o Senhor nos revelou. Advertências sobre eventos que já estão diante de nós e outros que ainda virão. O povo adventista tem esse conhecimento. Sabemos o que significa o avanço do poder religioso e político. Sabemos, por exemplo, o peso profético de algo como a escolha de um Papa americano. Isso não é novidade para nós. O tema deste estudo trata exatamente disto. Uma previsão feita pelos nossos pioneiros, homens de fé e estudo profundo da profecia sobre a possibilidade de um Papa americano ocupar o trono do Vaticano. Eles entenderam, à luz das Escrituras, que isso traria sérias implicações proféticas. E hoje temos a responsabilidade de examinar esse cenário com seriedade e vigilância espiritual. Antes de começarmos, vamos ler o que nos dizem as Escrituras em Apocalipse, capítulo 14 e os versículos 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Houve um irmão, um fiel servo de Deus, que em 1929 escreveu um artigo muito importante. Nele, ele falava sobre a possibilidade, que parecia distante naquela época, de um dia ser eleito um Papa americano.
E porquê é que isso é relevante? Porque ao escrever esse artigo, ele nos deixou um alerta, uma luz profética. Ele nos mostrou como os nossos pioneiros adventistas pensavam e como é que eles entendiam as implicações proféticas de um acontecimento como esse. Ele deu-nos uma chave para compreender o tempo em que estaríamos vivendo, caso isso viesse a acontecer. Um tempo então em que um Papa americano estivesse assentado no trono do Vaticano. Mas ainda antes disso, encontramos um artigo datado de 15 de novembro de 1894, publicado no periódico adventista American Sentinel, que era uma revista na época que defendia a liberdade religiosa. Ali já se mencionava, mesmo que de forma subtil, essa possibilidade. Os olhos dos pioneiros estavam abertos, atentos ao desenrolar da profecia e deixaram esse testemunho para que hoje também possamos discernir os sinais dos tempos. Diz-se que, na escolha do Papa, o Colégio Sagrado não está limitado por nenhuma lei ou regulamento aos italianos, embora já tenham passado 370 anos desde que um Papa de outra nacionalidade foi eleito. Dos 62 cardeais atualmente vivos, 32 são italianos. Parece que as perspectivas de eleição de um Papa americano não são muito animadoras. Mas quanto menos animadoras, melhor para o povo americano. Já existe demasiada bajulação nos Estados Unidos. Irmãos, já no ano de 1894, os nossos pioneiros adventistas mostravam um discernimento profético. Eles já percebiam a possibilidade de um dia ser eleito um Papa americano. E o que é que eles diziam sobre isto? Que se isso acontecesse, traria um grande incentivo ao orgulho e à vaidade do protestantismo nos Estados Unidos. Noutras palavras, haveria um fortalecimento da união entre o poder religioso e o poder político, algo que a profecia já nos alerta com seriedade. Agora avancemos um pouco no tempo. Temos aqui em mãos outra fonte importante, a revista Columbia Union Visitor, datada de 28 de fevereiro de 1929. Nela foi publicado um artigo que merece então a nossa atenção. Haverá um Papa americano? Antes de continuarmos a leitura deste artigo, meus irmãos, precisamos lembrar de algo muito importante, o ano em que ele foi escrito, 1929. E o que é que aconteceu exatamente neste ano com o papado? Um facto histórico e profético. Foi assinado o Tratado de Laterão. Esse tratado foi um acordo firmado entre a Santa Sé e o governo de Itália no dia 11 de fevereiro de 1929, no Palácio de Laterão, em Roma. Por isso o nome. Os representantes foram Benito Mussolini, pelo governo italiano, e o cardeal Pietro Gasparri, representando o Papa Pio XI. Antes de continuarmos a leitura deste artigo, meus irmãos, precisamos lembrar de algo muito importante, o ano em que ele foi escrito, 1929. E o que é que aconteceu exatamente neste ano com o papado? Um facto histórico e profético. Foi assinado o Tratado de Laterão. Esse tratado foi um acordo firmado entre a Santa Sé e o governo de Itália no dia 11 de fevereiro de 1929, no Palácio de Laterão, em Roma. Por isso o nome. Os representantes foram Benito Mussolini, pelo governo italiano, e o cardeal Pietro Gasparri, representando o Papa Pio XI. Esse tratado resolveu um antigo conflito chamado Questão Romana, que existia desde 1870, quando o Papa perdeu os Estados Pontifícios durante a unificação da Itália. A partir desse acordo, o Vaticano foi reconhecido como um Estado independente e o poder do papado voltou a ganhar força política internacional. Por isso, ao lermos esse artigo escrito naquele mesmo ano, precisamos estar atentos, porque o que estava acontecendo em 1929 com o papado não era apenas história, era profecia se cumprindo diante dos olhos do mundo. Os principais pontos do Tratado de Laterão são: ponto 1. Reconhecimento do Vaticano como Estado soberano. Foi criado o Estado da Cidade do Vaticano, um país independente com o Papa como chefe de Estado.
A Santa Sé passou a ter soberania internacional. Ponto 2. Indemnização à Igreja. A Itália compensou financeiramente a Igreja pelas terras perdidas durante a unificação italiana. Ponto 3. Catolicismo como religião oficial da Itália. A religião católica foi reconhecida como a única oficial do Estado italiano. Isso só mudou após a Constituição de 1948. Ponto 4. Educação religiosa nas escolas. A Itália se comprometeu a permitir o ensino religioso católico nas escolas públicas. Ponto 5. Juramento de fidelidade do clero. Padres e bispos italianos deveriam jurar lealdade ao Estado italiano. Quais foram as consequências deste tratado? Encerramento do conflito entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Consolidação da influência política da Igreja na Itália e na diplomacia internacional. Legitimou o regime de Mussolini aos olhos de muitos católicos. Meus irmãos, os pioneiros adventistas que viveram no ano de 1929 foram testemunhas de um momento muito significativo da história profética. E é justamente esse momento que vamos analisar juntos agora. Naquela altura foi publicado um artigo com o título Haverá um Papa Americano? Esse artigo apareceu em 2 revistas adventistas, algo que ninguém imaginava na época. Uma das revistas foi a Central Union Outlook, com data de 5 de março de 1929. Isso mostra a importância e o impacto da mensagem que ela trazia. Inspirado nas Escrituras, o artigo levantava a possibilidade profética que hoje ganha ainda mais relevância, a de que um dia um Papa americano pudesse assumir o trono do Vaticano e as consequências espirituais e políticas disso. Glória a Deus, meus irmãos, porque através do Espírito Santo esses homens foram iluminados para entender a profecia. Eles perceberam como Roma, mais uma vez, tentaria suprimir a verdade, atacar a liberdade de consciência e apagar as verdades preciosas que Deus entregou ao seu povo e a todos os que buscam a verdade com sinceridade. Agora, antes de lermos este artigo juntos, precisamos nos lembrar do contexto de 1929. Naquela época, o papado estava praticamente recluso, sem liberdade de atuação, sem recursos, e o Vaticano ainda não era reconhecido como um Estado independente. Mas então veio o Tratado de Latrão, um acordo entre Mussolini e o Papa Pio XI, que marcou o início da recuperação da ferida mortal mencionada em Apocalipse. Vamos agora ler este artigo que traduzimos do inglês com atenção e reverência, pois ele traz uma visão profética que fala diretamente aos nossos dias. Haverá um Papa americano? Os jornais noticiam que o Papa e o governo italiano puseram fim ao seu estado de guerra, que durava há 59 anos, e prevê-se que a reconciliação destas 2 grandes potências contribuirá muito para internacionalizar a Igreja Católica e impressionar o mundo com a sua crescente grandeza. Naquele tempo, o Vaticano não era reconhecido como um Estado por nenhum país. Quando este irmão escreveu este artigo a dizer que esta reconciliação contribuiria para a internacionalização da Igreja Católica, estava ele correto? Estava sim. Vemos como o catolicismo, ou seja, Roma, se infiltrou nos países atualmente. Em 20 de setembro de 1870, quando o general Cadorna entrou em Roma com as suas tropas, o Papa tornou-se voluntariamente prisioneiro do Vaticano. Ao longo da história, os Papas sempre seguiram uma postura firme. Eles nunca aceitaram ser governados por reis, presidentes ou qualquer autoridade terrena. A política de Roma sempre foi a de estar acima de qualquer governo ou liderança humana. E porquê?
Porque o Papa sempre se declarou representante de Deus na Terra. Com base nessa afirmação, ele entende que nenhuma autoridade humana está acima dele. Por isso, ao longo do tempo, preferiu até mesmo se tornar um prisioneiro voluntário do Vaticano, em vez de se submeter a qualquer governo ou rei. Essa postura mostra-nos claramente como Roma vê o seu papel no mundo. Não como um servo entre os povos, mas como alguém que deseja liderar, comandar e influenciar sobre todas as nações. E é exatamente isso que a profecia nos revelou. Um poder religioso que buscaria autoridade universal, tanto espiritual quanto política. Mas agora, desde a sua conciliação com a Itália e a consequente concessão de milhões de dólares e vários privilégios num futuro próximo, em outras palavras, meus irmãos, esses acontecimentos ajudaram no processo da cura da ferida mencionada em Apocalipse 13. Nós sabemos pela profecia que essa ferida ainda não está totalmente curada. Ainda falta um passo importante. E que passo é esse? A promulgação da lei dominical e o início das perseguições contra o fiel povo de Deus. Quando isso acontecer, então sim, o papado terá a sua ferida completamente curada, como a Bíblia nos advertiu. Por isso, precisamos estar atentos e firmes, porque estamos vendo o cenário formando-se diante dos nossos olhos. É tempo de vigilância, de consagração e de total dependência do Senhor. Mas agora, desde a sua conciliação com a Itália e a consequente concessão de milhões de dólares e vários privilégios num futuro próximo, o Papa Pio está a pensar seriamente em sair de seu aprisionamento autoimposto no Palácio do Vaticano. De facto, os jornais relatam que o Papa comentou recentemente a um dos seus secretários: "A nossa primeira viagem será a Milão." E agora chega a última notícia de que um novo comboio papal, construído com os materiais mais caros e ostentando o brasão papal, foi encomendado para o Papa Pio XI para as primeiras viagens que o Papa fará fora do Vaticano em mais de 58 anos. O que esse irmão escreveu neste seu artigo foi muito significativo. Ele afirmou que a reconciliação entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini, lá em 1929, iria contribuir para a internacionalização do catolicismo, ou seja, ajudaria a espalhar a influência de Roma por todo o mundo e aumentar ainda mais a sua grandeza diante das nações. E agora já se passaram 96 anos desde que este artigo foi escrito. E olhem para a situação de Roma hoje. Olhem a força e influência que o papado tem sobre reis, presidentes, líderes e religiões. Isso confirma mais uma vez que os pioneiros adventistas diziam, com base em Apocalipse 13 e no livro O Grande Conflito, que eles não estavam adivinhando, estavam interpretando a profecia com seriedade e oração. Claro que esse irmão que escreveu este artigo não era um profeta, mas era um servo fiel de Deus, fiel ao estudo da profecia, que observava os acontecimentos históricos à luz da palavra de Deus. Temos aqui diante de nós algo muito importante. Vamos continuar com a leitura. Um dos maiores jornais do país, na sua edição de 7 de fevereiro, e o acordo foi oficialmente assinado no dia 11 de fevereiro, mas mesmo antes disso já circulavam rumores de que essa reconciliação entre o Vaticano e o governo italiano poderia acontecer a qualquer momento. Ou seja, o cenário já estava-se formando e muitos já percebiam que algo estava prestes a acontecer. Continua o texto. Chama a nossa atenção para o facto bem conhecido de que a maioria dos papas foram italianos, mas acrescenta a observação interessante de que, embora existam atualmente 28 cardeais italianos, há 33 cardeais de outras nacionalidades. Isso é o que dizia então este jornal em 7 de fevereiro. Este grande jornal afirma ainda:
tendo em conta a saída do Papa do solo Vaticano, que a sua residência poderá ser em qualquer lugar. O jornal da época dizia algo marcante. O Papa estava enclausurado havia 58 anos. Ele não saía do Vaticano como forma de protesto, porque não reconhecia o governo italiano. Mas agora, com esse acordo assinado com Mussolini, ele receberia liberdade. A partir deste momento, poderia viver onde quisesse, como qualquer chefe de Estado. Irmãos, isto foi mais do que um ato político. Foi um acto importante no cumprimento da profecia. Roma começava a recuperar o seu poder e influência diante das nações. Continua então o texto. Seja como for, existe agora uma previsão significativa de que existe a possibilidade de um cardeal americano vir a ocupar um dia a cadeira do trono do Palácio Papal às margens do Tibre. O rio Tibre passa ao lado do Vaticano. Há 96 anos, um adventista fiel, um historicista, escreveu sobre os eventos que envolveriam Roma. Esse irmão começou o seu ministério como colportor e dedicou-se à obra missionária, profundamente comprometido com a causa de Deus. Ele servia numa época em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda não estava dividida em diferentes linhas de interpretação profética. Todos nós, como povo nessa altura, críamos firmemente no modelo historicista do estudo das profecias. E foi com esse espírito de fidelidade e vigilância que este irmão analisou os eventos do seu tempo à luz da profecia. Seja como for, existe agora uma previsão significativa de que existe a possibilidade de um cardeal americano vir a ocupar um dia a cadeira do trono do Palácio Papal às margens do Tibre. Tal acontecimento, afirma-se, daria um novo impulso à internacionalização da Igreja Católica e contribuiria para um prestígio e crescimento sem precedentes dessa Igreja nos Estados Unidos. Por isso, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 14, e versículo 13 o seguinte: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Hoje estamos lendo um artigo escrito há muitas décadas por um fiel servo de Deus. Naquela época ele levantou uma possibilidade que parecia distante, quase improvável. E agora vejam só, essa possibilidade se tornou realidade diante dos nossos olhos. Despertem, meus irmãos. Aquele irmão inspirado pela palavra profética já havia percebido que poderia acontecer algo. E o que vemos hoje é um reflexo da história. Algo semelhante aconteceu no tempo do imperador Constantino. Quando ele declarou a sua conversão ao cristianismo, o povo começou a enxergar a fé cristã como algo nobre, prestigiado e vantajoso. Mas não foi uma conversão verdadeira. Foi política, foi estratégica. E isso levou muitos a seguirem o cristianismo, não por fé, mas por status. Da mesma forma, estamos vendo hoje a religião sendo elevada por razões políticas e sociais e não espirituais. Neste momento, algo semelhante irá ocorrer, ou seja, um crescimento desmedido do catolicismo, um prestígio e orgulho sem precedentes. Irmãos, prestem muita atenção agora. Depois de estudar a possibilidade profética de surgir um Papa americano, algo que naquela altura era apenas uma possibilidade distante, esse servo de Deus foi buscar confirmação e entendimento mais profundo no espírito de profecia. E sabem então o que é que ele fez? Ele foi direto aos testemunhos para a Igreja, aos volumes 5, 7, 8 e 9. E eu quero que vocês se concentrem agora comigo, porque ele começa no volume 9, na página 11. E esta citação não foi escolhida por acaso. Ela fala diretamente ao tempo em que estamos vivendo. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Vamos prestar bastante atenção ao que está sendo dito aqui, meus irmãos. Isto é sério e profético. Em 1929, esse irmão, atento aos sinais do seu tempo,
viu algo extraordinário acontecendo diante dos seus olhos. O papado estava recuperando o seu poder político e o Vaticano estava sendo reconhecido novamente como uma nação através do Tratado de Latrão. E sabem o que é que mais ele viu? A possibilidade de que um dia um cardeal americano pudesse tornar Papa. E o que é que isso significaria? Que os Estados Unidos teriam um catolicismo ainda mais influente, mais fortalecido, com um alcance muito maior. Quando essa união se formar, a serva do Senhor alerta-nos com clareza sobre o que viria a seguir. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Meus irmãos, será que temos feito planos para sair das cidades e buscar um lugar mais simples no campo? Será que temos considerado essa possibilidade não apenas por segurança física, mas para estarmos mais perto de Deus, para termos tempo e espaço para termos mais comunhão com Cristo? Estamos dispostos a deixar para trás a dependência das grandes corporações, do sistema mundano e aprender a viver pela fé, confiando mais plenamente na providência do Senhor? Esta é uma pergunta séria, porque os tempos que estamos vivendo exigem decisões firmes e preparações espirituais reais. Deus está a chamar-nos para uma vida mais consagrada, mais simples, mais alinhada com os princípios do seu reino. O mundo é um teatro e seus habitantes são os atores que estão se preparando para desempenhar sua parte no último grande drama. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. O mundo não está sem um governante. O programa dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Sabemos que Deus está a dirigir tudo a partir do lugar santíssimo do santuário celestial. Mas ao seu povo foi dada uma forma especial de entender a história, o método historicista, para que pudessem perceber os tempos em que vivemos e se prepararem. O Deus do céu é quem controla o destino das nações e também cuida da sua igreja. Tenhamos fé, meus irmãos, que tudo o que estamos a ver agora acontecer, Deus está a permitir com um único propósito. Ele quer vir buscar o seu povo. Deus está a apressar os acontecimentos para que se cumpra o desejo de Jesus. Pai, aquele que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver. Os acontecimentos proféticos que ocorreram em 1929 e que estão a ocorrer agora em 2025 mostram-nos que o momento em que Cristo vai reunir o seu povo está cada vez mais próximo. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação, por autoridade meramente humana do domingo, em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Este acontecimento está ligado ao alto clamor e à chuva serôdia. Aquilo que este irmão mencionou como uma possibilidade concretizou-se no dia 8 de maio, quando um cardeal norte-americano assumiu o trono papal. Este facto está relacionado com mudanças significativas, com os momentos finais da história e com a exaltação do domingo. Tudo isto faz parte do percurso profético que conhecemos e qualquer pessoa que consulte os arquivos da Igreja Adventista encontrará registros sobre este tema. Neste contexto, destacamos um artigo da BBC de Londres que menciona o movimento MAGA, que é a sigla Make America Great Again, ou seja, tornar a América grandiosa novamente. Este movimento está associado a Donald Trump. O artigo diz o seguinte: MAGA diz que o Papa Leão pode ser americano, mas não é a América em primeiro lugar. É claro que nenhum Papa colocará os Estados Unidos em primeiro lugar, porque esta nação, até hoje, representa a liberdade de consciência e a separação entre Igreja e Estado, que são dois pilares que Roma tem combatido desde ao longo da história. Enquanto a lei dominical não for decretada, os Estados Unidos continuam a ser um obstáculo para os planos de unificação religiosa. Por isso, nenhum Papa dará prioridade a um país
que ainda defende os princípios contrários aos da autoridade papal. Diz ainda: o catolicismo raramente teve tanta proeminência na política dos Estados Unidos da América como agora, com a administração de Trump a abraçar abertamente conselheiros e funcionários que afirmam orgulhosamente que a fé moldou as suas opiniões. Em 1929, o catolicismo ainda não exercia a influência que tem hoje. Quando aquele irmão falou sobre esta possibilidade, parecia distante, talvez até improvável. Mas hoje vemos os sinais a cumprirem-se diante dos nossos olhos. Com a subida de um Papa americano ao trono de Roma, o prestígio do catolicismo crescerá entre os líderes políticos. Assessores, senadores, deputados, todos olharão com mais respeito e admiração para esta Igreja. E mais ainda, o povo americano que durante tanto tempo prezou pela liberdade de consciência e a separação entre Igreja e Estado, começarão a voltar-se para Roma. Muitos irão querer ser mais católicos nos Estados Unidos. Voltemos ao artigo, pois os acontecimentos avançam rapidamente. Depois que este irmão cita 4 textos do Espírito de Profecia, ele leva-nos a entender uma das razões pelas quais estamos aqui. E diz assim: a liberdade religiosa é uma bênção inestimável. Foi assim para Roger Williams. Ele preferia a natureza selvagem e os índios amigáveis do que viver dentro dos limites da civilização e ter a liberdade de consciência negada. Em sua visão sensata sobre o lugar da religião num Estado, Roger Williams estava gerações à frente do seu tempo. Como conquistamos nossas liberdades? Página 291. Este livro conta como Roger Williams foi um grande promotor da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Neste livro é dito que ele era um homem à frente do seu tempo. Seria bom voltarmos a reunir-nos em torno da lareira e estudar. Reviver as emocionantes, mas verdadeiras, histórias dos heróis e heroínas que morreram pela fé dos nossos pais e repetir essas histórias aos nossos filhos. Como quase todas as páginas da história da Idade das Trevas estão manchadas com o sangue dos mártires, que foi para escapar da intolerância de outras terras que os primeiros colonos enfrentaram o tempestuoso Atlântico para encontrar no solo americano um refúgio. Aqui eles podiam dizer com sinceridade: só Deus é juiz dos corações dos homens e só perante Ele somos responsáveis. Nós, americanos de hoje, não valorizamos a liberdade como deveríamos. Para muitos de nós, os grandes princípios da liberdade civil e religiosa são demasiado comuns. Aqui ele faz o apelo para que voltemos à fé dos nossos pais, àquela fé firme que resistiu às masmorras, ao fogo e à espada. Homens e mulheres que, mesmo presos, permaneciam livres no coração e na consciência. E é exatamente essa liberdade que hoje está em risco. Vivemos tempos em que o protestantismo já não resiste. Muitos ministérios do sustento próprio deixaram de lutar. E o movimento adventista em vários lugares está a unir-se ao ecumenismo promovido por Roma. Mas louvado seja Deus, porque mesmo neste cenário, pequenos grupos fiéis têm-se levantado por todo o mundo. Homens e mulheres que desejavam, acima de tudo, ser livres, livres de coração e livres na consciência. Chegou o momento de recordarmos a história à qual os nossos pais se agarraram com tanta fé. Essa história está marcada com o sangue dos mártires que fugiram das perseguições e da intolerância religiosa da Europa. Eles atravessaram o Atlântico em busca de liberdade e foi nesse novo território, na América, que os pioneiros adventistas encontraram um espaço onde puderam proclamar, sem medo, os 7 pilares da nossa fé. Ali foram livres para pregar, para trabalhar com as próprias mãos, para serem de sustento próprio, sem depender de autoridades humanas. Não se misturaram com o ecumenismo. Foram livres para dar a última advertência ao mundo, como está escrita na Palavra de Deus.
No ponto em que nos encontramos no grande conflito entre Cristo e Satanás, é animador saber que a proclamação da liberdade de consciência ainda continua. Cobb, em sua obra Ascensão da Liberdade Religiosa na América, salienta que essa pura liberdade religiosa pode ser confiantemente considerada como de origem distintamente americana e pode ser justamente classificada como grande dádiva da América para a civilização e o mundo. E o presidente Calvin Coolidge, em seu discurso de posse como presidente em Washington, D.C., em 14 de agosto de 1924, disse: "A América opõe-se a privilégios especiais para qualquer pessoa e favorece a igualdade de oportunidades para todos. Adotou estes princípios porque são as conclusões lógicas dos nossos ideais de liberdade. Nenhum governo ou prosperidade sólidos e duradouros podem assentar em qualquer coisa que não sejam os alicerces seguros da igualdade de oportunidades e da justiça para todos." A liberdade de consciência que ainda existe nos Estados Unidos é justamente aquilo que o papado mais abomina. Ele não quer apenas influenciar governos e religiões. O seu objetivo é tornar-se a consciência de cada ser humano. Quer pensar por nós, decidir por nós e, finalmente, tirar-nos o direito dado por Deus de escolher entre o bem e o mal, segundo a sua palavra. Mas foi nesta nação, levantada pela providência divina, que um pequeno grupo de crentes buscou essa liberdade. Liberdade de culto, de fé e de consciência. E o Senhor, em resposta, começou a derramar luz progressiva sobre eles. Essa luz brilhou com intensidade, mas foi rejeitada em 1844, quando muitas igrejas protestantes recusaram a mensagem do juízo e caíram, conforme descrito na proclamação da queda de Babilónia. Hoje, mais uma vez, vemos essa rejeição a repetir-se. Muitos estão a abandonar os pilares fundamentais da fé adventista, verdades sólidas, reveladas por Deus, e trocá-las por ventos de doutrina, por teorias humanas e por compromissos ecuménicos. Quão pouco hoje se aprecia a liberdade de consciência, aquela mesma liberdade pela qual os pioneiros sacrificaram tudo. Estamos a viver num tempo em que a fidelidade à verdade nos poderá custar o conforto, a posição ou até mesmo a própria vida. Mas como os fiéis de outrora, somos chamados a permanecer firmes, livres no coração, livres na consciência, firmados sobre um assim diz o Senhor. O povo adventista desta época não era um povo ignorante na sua maioria, como é agora, referente aos eventos que se estão passando. Não me atrevo a dizer que todo o povo é ignorante, mas digo que mais de 90% do povo que leva o nome de Adventistas do Sétimo Dia são ignorantes da palavra profética, são mais ecuménicos que Roma, porque foi tirado deles o direito à liberdade de consciência. O artigo termina dizendo: "O nosso Dia da Liberdade Religiosa anual realiza-se no sábado 2 de março. É o desejo sincero do Departamento de Liberdade Religiosa que todas as igrejas realizem o programa da Gazeta na hora marcada. Todo o nosso povo deve vir preparado para dar uma oferta. Uma taxa especial da assinatura da revista Liberty foi organizada para 2 de março, 25 cêntimos por ano, ou 4 assinaturas anuais por $1. Os comitês missionários devem planear fornecer aos seus juízes locais, advogados, superintendentes de escolas públicas, presidentes de Câmara, chefes de polícia e outros homens proeminentes uma assinatura de 1 ano da Liberty. Lembrem-se que a eterna vigilância é o preço da liberdade." E.R. Corder. Este irmão foi um verdadeiro missionário e as suas palavras continuam cheias de verdade e urgência. Falou-nos sobre princípios sagrados, que é a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e a separação entre a Igreja e o Estado.
Foi precisamente por causa destes princípios que o povo adventista pôde nascer e desenvolver-se nos Estados Unidos. Foi neste contexto de liberdade que tivemos espaço para proclamar com ousadia os 7 pilares da nossa fé e anunciar ao mundo as últimas verdades antes da breve vinda de Cristo. Não podemos permitir que essa chama se apague. O texto também nos lembra do nosso dever, de levar esta mensagem sobre a liberdade de consciência a todos, a entregar folhetos, literatura e testemunho até mesmo às autoridades como polícias, presidentes de Câmara, juízes locais e outros responsáveis. Esta é uma parte importante da nossa missão, especialmente para os irmãos que vivem nos Estados Unidos, onde essa liberdade ainda existe, mas que brevemente será posta em causa. Em 1929 foi escrito este artigo. Naquele tempo o papado estava a sair de um longo silêncio, ainda sem a influência mundial que hoje possui. Mas os dias avançaram e agora vemos esse poder a crescer, a estender-se sobre todas as nações, inclusive sobre os Estados Unidos, com a eleição de um Papa americano. Irmãos, isto não é apenas história, é um sinal de que o tempo é sério, sinal de que o povo de Deus não pode dormir. Somos chamados a estar firmes, a levantar a voz, a ser missionários onde quer que estejamos, a defender a liberdade religiosa e de consciência, porque são dádivas que vêm de Deus e não dos homens. Não podemos ficar calados, não podemos ser passivos. Esta é a nossa missão, este é o nosso dever. O irmão que escreveu estas palavras chamava-se E.R. Corder. Ele descansou em Cristo em 1963. A notícia da sua morte saiu na revista Review and Herald de 10 de outubro daquele ano. Mas a mensagem que ele deixou continua atual. E nós, como povo de Deus, devemos levá-la adiante com fé, com coragem e com obediência. É Old Ray Corder. Diz aqui este artigo que ele nasceu em 26 de fevereiro de 1886, falecido em 26 de julho de 1963. Em 1919 casou-se com Emma Silber. A sua primeira obra foi como colportor, serviu como secretário missionário interno da Conferência do Oeste da Virgínia, foi secretário assistente de missões domésticas da União de Colômbia. Desde 1931 trabalhou com a Christian Record Braille Foundation. Deixou a sua esposa, um filho, uma filha e 7 netos. O irmão Corder não foi profeta, mas foi um fiel servo do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. E mesmo sem ter o dom profético, ele teve discernimento para compreender os acontecimentos do seu tempo. Foi o Espírito de Deus que o iluminou, que lhe abriu os olhos para ver além da aparência das coisas. Este irmão nasceu em 1869 e a irmã White faleceu em 1915, ou seja, ele viveu 29 anos enquanto a mensageira do Senhor ainda estava viva. Ele foi contemporâneo da serva do Senhor. De alguma forma, este irmão teve contacto com a mensagem pura do Adventismo, com a verdade que Deus revelou à sua igreja no início. Ele faleceu em 1963, poucos meses antes do Concílio do Vaticano II, aquele concílio que trouxe uma nova fase para o papado, aproximando ainda mais do mundo, preparando o terreno para o cumprimento das profecias. Irmãos, precisamos lembrar-nos da história, lembrar de quando Alonzo Trevier Jones foi ao Congresso dos Estados Unidos defender o sábado. Naquela ocasião, havia uma proposta séria para impor o domingo como dia de guarda. E prestem atenção, não será o papado que imporá a lei dominical, nem o presidente dos Estados Unidos. Será o Congresso dos Estados Unidos, a Casa Legislativa, que colocará o domingo como dia de descanso. Essa é a profecia e é para esse tempo que estamos a caminhar. O Espírito Santo que guiou aquele irmão também quer guiar-nos hoje. Mas precisamos estar despertos, firmes e preparados. Não podemos andar distraídos nem calados. O tempo é agora. A mensagem precisa ser proclamada. A liberdade religiosa e de consciência precisa ser defendida. Nós não somos um povo levado por histórias populares, nem por especulações ou teorias humanas. Somos um povo da profecia.
Somos historicistas, cremos na interpretação profética que segue a história, passo a passo, como Deus revelou. E é dentro dessa visão clara que compreendemos os acontecimentos do passado e do presente. No livro A Lei Dominical Nacional, escrita pelo irmão Alonso Xavier Jones, relata a sua ida ao Congresso dos Estados Unidos numa época a que havia uma proposta real de ser decretada uma lei dominical. Ele foi ali como servo de Deus para defender o sábado bíblico, mas mais ainda para impedir que o Congresso violasse a sagrada separação entre Igreja e Estado, um princípio fundamental da liberdade religiosa. Neste mesmo livro, na página 76, ele escreveu algo muito significativo. E, ao levarem a efeito as instruções do Papa de Leão XIII, de que todos os católicos devem fazer tudo ao seu alcance para que as constituições dos Estados e suas legislações sejam modeladas de acordo com os princípios da Igreja verdadeira, o cardeal certamente está feliz com a oportunidade de adicionar seu nome àqueles mais de 6 milhões de protestantes que estão determinados a cumprir a mesma tarefa. Voltemos ao ano de 1888. Ali estava Jones, diante do senador Blair, diante do Congresso dos Estados Unidos, com coragem e fé, a erguer a voz contra a ameaça muito séria, que era a tentativa de impor uma lei dominical nacional. O que Jones fez nesse momento não foi apenas um ato político, foi um testemunho profético. Ele estava a alertar os legisladores americanos que 6 milhões de protestantes estavam a pressionar o Congresso para que o domingo fosse instituído como o dia oficial de descanso. E mais, havia também os católicos que estavam a seguir as orientações diretas do Papa Leão XIII. E o que é que então dizia o Papa? Que todos os católicos deveriam fazer o possível para que as constituições e as leis dos Estados Unidos fossem moldadas aos princípios da, entre aspas, verdadeira Igreja, ou seja, a Igreja Católica. Era um apelo claro à unidade entre Igreja e Estado, contrário ao espírito da liberdade religiosa. Até Jones compreendia o que estava em jogo. Ele viu com clareza que esta união entre a religião e o poder civil era um passo direto rumo à opressão da consciência. E por isso ele não se calou. Enfrentou não só políticos da sua época, mas também os ecos da voz do papado. Naquele tempo, por volta de 1888, o cenário dos Estados Unidos era sério. Havia movimentos poderosos a trabalhar para impor o domingo como dia de guarda. Entre eles destacavam-se o Partido da Proibição e a Associação Nacional de Mulheres Cristãs pela Temperança. Usando a sua influência política e religiosa, eles conseguiram pressionar legisladores a aprovar leis dominicais em vários estados americanos. Na Califórnia, por exemplo, foi aprovada uma lei dominical que levou vários irmãos adventistas à prisão. E sabem porquê? Por guardarem o sábado do Senhor. E não foi só ali. Em estados como Maryland, a situação também foi grave. Cerca de 1.000 adventistas foram multados e muitos acabaram presos simplesmente por serem fiéis à lei de Deus. Tudo isso aconteceu sob a influência da voz do Papa Leão XIII, que incentivava os católicos a moldar as leis nacionais americanas aos princípios da Igreja de Roma. E esse apelo foi ouvido. A revista Signs of the Times, numa edição extra de 26 de outubro de 1888, traz um artigo que diz o seguinte: o artigo sobre o Partido da Proibição mostra que esse partido está a fazer a mesma coisa. É também mostrado que os princípios do Partido da Proibição e da Associação Nacional de Reforma são exatamente os mesmos que o Papa Leão XIII ordenou que todos os católicos mantivessem sempre em vista e pelos quais os católicos nos Estados Unidos também estão a trabalhar. Isto é transmitir a mensagem do terceiro anjo. Todos os que amam a verdade e a obra dessa mensagem não devem poupar tempo, trabalho, nem despesas para garantir que este periódico tenha a maior circulação possível.
Todos os que amam a liberdade e os direitos humanos, civis e religiosos, devem fazer com que assim seja. Quem ama a liberdade civil e religiosa e os direitos humanos, quem ama a verdade e a obra da mensagem do terceiro anjo, quem não vai ler e divulgar o Sentinel. Ouçamos com seriedade o apelo dos nossos pioneiros. Eles diziam com clareza e convicção: se tu não distribuis literatura que falem sobre a liberdade religiosa, sobre a liberdade de consciência, sobre a separação entre a Igreja e Estado, tu não estás a cumprir a missão da mensagem do terceiro anjo. Esta não é uma obra qualquer, não é sequer um discurso político, é uma mensagem profética, é um chamado direto do céu. Na época em que o Papa Leão XIII exercia a sua influência, muitos estados nos Estados Unidos aprovaram leis dominicais sobre essa depressão. E os nossos pioneiros entenderam. E calar-se diante disso era abandonar a mensagem do terceiro anjo. Irmãos, esta mensagem é para um povo que não busca o conforto, mas a fidelidade. Um povo que não vive de aparência, mas entrega a sua vida nas mãos de Deus. Um povo que está disposto a erguer a voz, com amor e firmeza, para advertir o mundo sobre o que está para vir. Se queres fazer parte da mensagem do terceiro anjo, levanta-te, testemunha, distribui, fala, defende a liberdade que vem do alto e permanece fiel até o fim. Apocalipse 14, versículo 14 diz: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. É isto que o povo de Deus espera. A nossa redenção está próxima, meus irmãos. Mas enquanto aguardamos, não podemos ficar em silêncio. Temos uma obra a cumprir. Devemos dar a mensagem do terceiro anjo e compreendê-la, assim como os nossos pioneiros a compreenderam. Eles sabiam ler os tempos, entendiam as estações proféticas e, com coragem, anunciaram a verdade com clareza e poder. Agora é a nossa vez. Devemos seguir com o mesmo fervor, com o mesmo zelo, com o mesmo amor por esta mensagem. Com a ajuda de Deus, devemos continuar a alertar o mundo, a chamar o povo para fora do engano, a defender a liberdade de consciência e a preparar o caminho para o Senhor. Devemos então amar esta mensagem, amar a verdade que ela carrega, pois antes da vinda de Cristo, o céu nos deu sinais claros, marcos proféticos, para sabermos onde estamos na linha do tempo e para reconhecermos a brevidade do seu retorno. Sim, meus irmãos, nós seremos livres. Quando Cristo vier, seremos libertos de toda a perseguição, de todo o sofrimento e de toda a injustiça. As redes sociais, os sistemas humanos, os meios que controlam a influência, tudo deixará de existir. Terão cumprido então o seu papel profético. Mas agora, enquanto é tempo, trabalhemos. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Que sejamos fiéis, que sejamos ativos, que sejamos vigilantes. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz-nos: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Há um comentário do Espírito de Profecia referente a este texto bíblico que se encontra na Review and Herald de 14 de maio de 1896. As forças das trevas unir-se-ão com agentes humanos que se entregaram ao controle de Satanás e as mesmas cenas que foram exibidas no julgamento, rejeição e crucifixão de Cristo serão revividas. Cedendo às influências satânicas, os homens serão transformados em demónios e aqueles que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, tornar-se-ão a habitação de demónios, e Satanás verá numa raça apóstata a sua obra-prima do mal, homens que refletem a sua própria imagem.
quero chamar a vossa atenção para um ponto solene muitas vezes esquecido. Serão revividas as mesmas cenas do julgamento de Cristo. Sim, meus irmãos, a história irá repetir-se. Assim como o nosso Salvador foi julgado injustamente, rejeitado pelo seu próprio povo e crucificado pelas autoridades religiosas e civis unidas, também o povo de Deus, nos últimos dias, passará por uma experiência semelhante. No livro de Lucas, capítulo 23 e versículo 12, diz-nos o seguinte: E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Há algo profundo e profético nesta cena do julgamento de Cristo que não podemos ignorar. Herodes e Pilatos eram dois governantes distintos, com diferenças políticas e culturais, e não tinham uma boa relação entre si. Herodes governava a região da Idumeia e da Galileia, enquanto Pilatos representava Roma na Judeia. Mas quando Cristo foi levado de um lado para o outro, humilhado, acusado e rejeitado, a palavra de Deus diz que naquele dia esses dois que eram inimigos tornaram-se amigos. Ellen White, no Espírito de Profecia, declara que as mesmas cenas que foram exibidas no julgamento, rejeição e crucificação de Cristo, serão revividas. Irmãos, o que é que isto nos revela? Que no tempo do fim, poderes que antes estavam divididos, sejam políticos ou religiosos, sejam governos ou grupos sociais, se unirão contra o povo de Deus. Apocalipse 12:17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher. E essa mulher representa a Igreja fiel. E o dragão, que é Satanás, usará os poderes da terra para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Agora olhemos com discernimento espiritual para os nossos dias. E a pergunta direta é: o que é que tem a ver tudo isto com a eleição de um Papa americano? Irmãos, este facto não é comum. A liderança da Igreja Católica sempre esteve ligada a outros continentes, especialmente à Europa. Mas agora, um cidadão dos Estados Unidos ocupa o trono papal. Isso não apenas é uma coincidência histórica, isto tem um peso profético. Estão os Estados Unidos e o papado em amizade neste momento? Têm eles pontos em comum? A resposta já começa a formar-se diante dos nossos olhos. A profecia de Apocalipse 13 fala de dois poderes unidos. O dragão e a besta semelhante a um cordeiro que fala como dragão. Os Estados Unidos e o poder papal, segundo os nossos pioneiros, são os protagonistas desta união profética. Assim como Herodes e Pilatos encontraram amizade à custa da condenação de Cristo, assim também no fim dos tempos, nações e religiões que antes estavam separadas se unirão para condenar e perseguir o fiel povo de Deus. Vemos aqui o que se passa referente à relação dos Estados Unidos e o novo Papa. Diz-nos então aqui: MAGA, que é a sigla para fazer América grande novamente, entra em colapso com o Papa marxista consciente, que é um liberal anti-Trump. Laura Loomer lamentou que o novo Papa seja anti-Trump, anti-MAGA, pró-fronteiras abertas e um marxista total como o Papa Francisco, acrescentando que é nojento que ele agora lidere a Igreja Católica. Não demorou muito para que figuras da mídia da direita e provocadores de MAGA gritassem de raiva pela eleição de Robert Prevost como Papa Leão XIV, depois que foi revelado que ele havia criticado publicamente o vice-presidente Vance e expressado simpatia pelos imigrantes e por George Floyd. Apesar de sentirem orgulho nacional pelo facto de Prevost, nascido em Chicago, ter se tornado o primeiro Papa americano da história, comentaristas conservadores e partidários de Trump ficaram furiosos com o Papa marxista consciente e reclamaram que ele é pior do que Francisco, referindo-se ao pontífice anterior, conhecido por seus valores progressistas.
Enquanto outros ativistas de direita e personalidades da mídia lamentavam nas redes sociais que eles escolheram propositadamente um Papa globalista e politicamente correto do Ocidente para criticar o Presidente, a narrativa antipapa começou a vazar nas transmissões do MAGA. O que vemos então nesta notícia e em tantas outras é o retrato de um conflito aparente entre os Estados Unidos e as políticas progressistas que marcaram o papado recente. Há uma tensão visível, mas com grandes probabilidades de desaparecer. E como povo profético, devemos olhar para isto com discernimento espiritual. Segundo este jornal de Las Vegas, a escolha deste novo Papa, alguém com apenas 1% de probabilidades de ser eleito, parece não ser por acaso. Foi uma nomeação estratégica, um ponto de choque. Um Papa da mesma nacionalidade de Trump, numa altura em que o mundo está a ser sacudido por políticas contrárias às ideias de Roma e do progressismo promovido por Francisco. O que é que então isto nos mostra? Que as forças estão a alinhar-se. Não significa que as profecias estão a atrasar-se, muito pelo contrário. Lembremos-nos, bastou um único dia no julgamento de Jesus para que Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornassem amigos. Assim também será no fim. Poderes opostos, partidos divididos, ideologias contrárias, todos encontrarão um ponto em comum quando se tratar de se oporem ao povo de Deus. Bastou então que a providência de Deus permitisse o momento final do julgamento de Jesus para que dois poderes políticos que antes eram inimigos, Herodes e Pilatos, se unissem. A inimizade desapareceu e num só dia chegaram a um acordo. A profecia cumpriu-se e o Filho de Deus foi rejeitado. E porquê é que dizemos isto agora? Porque vemos hoje um cenário semelhante a formar-se. Temos um novo Papa, ainda mais progressista do que o Papa Francisco, e do outro lado, um movimento político nos Estados Unidos representado por Trump, que combate diretamente essa agenda progressista, nas questões da imigração, dos direitos LGBT e no apoio direto aos cristãos evangélicos. Parece então haver um confronto, mas então essas diferenças não impedem o cumprimento da profecia. Pelo contrário, são o terreno perfeito para o que virá. Parece haver confronto, mas atenção, essas diferenças não impedem o cumprimento da profecia. Pelo contrário, são o terreno perfeito para o que virá. O que hoje parece oposição levará à união entre a Igreja e o Estado. A fricção entre esses poderes não é um obstáculo, mas é um gatilho. Assim como no passado, a união virá no momento certo e será contra o povo de Deus. Por isso, irmãos, não nos deixemos enganar pelas aparências. As profecias estão a avançar. A história desta terra está a chegar ao fim. Parece haver confronto, mas atenção, essas diferenças não impedem o cumprimento da profecia. Pelo contrário, são o terreno perfeito para o que virá. O facto de ter sido eleito um Papa americano e de ele ter escolhido o nome Leão XIV não é apenas um detalhe curioso, é um sinal que deve despertar a atenção do povo de Deus. Ao longo da história, os papas que levaram o nome Leão estiveram envolvidos em momentos cruciais. Leão I, conhecido como o Grande, foi quem se encontrou com Átila, o Huno, quando Roma estava prestes a ser invadida. O que foi dito entre eles nunca se soube, mas após aquela conversa, Átila recuou e deixou Roma em paz. Foi um momento de negociação silenciosa, mas decisiva. Séculos depois, Leão X foi o Papa que enfrentou Martinho Lutero. Foi sob o seu comando que se intensificou a venda de indulgências e a perseguição aos primeiros reformadores. Ele foi o primeiro a levantar-se oficialmente contra a luz da reforma. Já Leão XIII, em 1891, publicou a encíclica Rerum Novarum, onde defendeu o domingo como dia de descanso e culto. Esta encíclica teve grande influência sobre a política social da Igreja. Foi também durante o seu pontificado, em 1888, que surgiu uma proposta no Congresso dos Estados Unidos para tornar o domingo um dia nacional de descanso obrigatório.
Foi então que Alonso Xavier Jones, com coragem e clareza, defendeu a liberdade de consciência e a separação entre Igreja e Estado. E agora temos Leão XIV, um Papa americano no cenário atual. Este novo pontífice é visto como ainda mais progressista do que Francisco, promovendo temas ligados à justiça social, ao meio ambiente, à imigração e à inclusão. Temas que entram em confronto direto com a política conservadora de Donald Trump, que por sua vez representa uma boa parte do protestantismo americano que anseia por influência religiosa no governo. Temos, portanto, duas agendas a colidir, a de Roma e da América protestante. Mas mesmo que hoje pareçam opostas, a profecia diz que essa fricção acabará em união. A Bíblia declara em Lucas 23:12 o seguinte: E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Daquele dia em diante entraram em amizade, unindo-se contra a verdade. Ao vermos dois americanos à frente das duas bestas proféticas, Roma e os Estados Unidos, estamos a falar de algo muito sério. Isso aumenta a possibilidade de vermos muito em breve as mesmas cenas que ocorreram no julgamento de Cristo. O cenário profético está a tomar forma rapidamente. Como adventistas historicistas, cremos, com base na Bíblia e no Espírito de Profecia, que os Estados Unidos imporão uma lei dominical e essa imposição virá em aliança com o poder e a influência de Roma. Este novo Papa, sendo americano, terá forte influência tanto em Roma como nos países católicos ao redor do mundo. E como temos visto, o catolicismo está a ser cada vez mais aceito e admirado pelos protestantes. No capítulo 25 do livro O Grande Conflito, que tem por título A Imutável Lei de Deus, somos advertidos de que a influência do catolicismo nas câmaras legislativas americanas será decisiva para a imposição da lei dominical. E com os eventos atuais, essa influência pode crescer rápida e silenciosamente. Não sabemos quando é que isso acontecerá, mas sabemos que os elementos já estão sobre a mesa. Quando tudo estiver pronto, quando a união entre Igreja, Estado e poderes económicos que se consolidar, virá o momento em que ninguém poderá comprar nem vender, como nos diz Apocalipse, capítulo 13. Já vemos então uma amostra desse controle nas ações dos Estados Unidos ao imporem tarifas e sanções económicas a outras nações. E isso é apenas o começo do que virá contra o povo de Deus. Como já dissemos, a história dos papas chamados Leão mostra-nos um padrão. Leão I renegociou com Átila e evitou a destruição de Roma. Leão XIII criou os sindicatos e escreveu a encíclica Rerum Novarum, defendendo o domingo como dia de descanso. Sabemos, segundo a serva do Senhor, que os sindicatos terão um papel importante na imposição do domingo. E é por isso que nos é aconselhado a não nos unirmos a essas organizações. A irmã White também fala sobre as concessões dos protestantes ao catolicismo. O espírito de protesto está a desaparecer. Antigamente, os protestantes rejeitavam com firmeza o papado. Hoje, ao vermos um Papa americano, filho da sua própria nação, é fácil imaginar que o catolicismo será ainda mais aceite e até amado nos meios protestantes. Irmãos, tudo indica que estamos à beira de grandes acontecimentos proféticos. Mas lembremos-nos, Cristo ainda intercede por nós no santuário celestial. Ele está a preparar um povo. E quando esse povo estiver pronto, Deus fará com que os acontecimentos finais se desenrolem rapidamente. Não falamos de forma especulativa, mas com base clara na Bíblia, no Espírito de Profecia e na história. Em 1888, houve uma tentativa de impor uma lei dominical nos Estados Unidos. Alonso Xavier Jones defendeu ali, no Congresso dos Estados Unidos, a liberdade religiosa e no trono papal estava Leão XIII, o mesmo que estava a promover o domingo. Agora, mais de 130 anos depois, vemos Leão XIV e os Estados Unidos novamente no centro do cenário. Não é coincidência. Estes são esforços de Roma para desfazer o protestantismo e finalmente impor a sua agenda. Apocalipse 13:4 diz: E adoraram o dragão,
que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 2 de Pedro 1,19 diz-nos: e temos, muito firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Com a ajuda de Deus, preparemo-nos como movimento, como igreja, como povo. O Senhor está a chamar cada um de nós a uma consagração mais profunda, a uma entrega completa. Ele está a organizar os acontecimentos, não para nos assustar, mas para nos libertar. E quando tudo estiver pronto, Ele virá buscar o seu povo fiel. Vamos terminar com um texto poderoso do livro O Grande Conflito, na página 580. A sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder, que a si mesmo se intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com ele se originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nesta obra? Não é difícil de imaginar. Quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à Igreja? A história testifica de seus esforços, astutos e persistentes, no sentido de insinuar-se nos negócios das nações e, havendo conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer os seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo. Tudo o que vimos hoje, na profecia, na história e nas notícias atuais, aponta para uma só verdade. Os acontecimentos finais estão muito próximos. 2 americanos à frente das 2 bestas proféticas. Um Papa chamado Leão, nome carregado de história e significado. A união entre Igreja e Estado a formar-se. A influência crescente de Roma. A repetição das cenas do julgamento de Cristo. Os sinais estão todos diante de nós.